Olá, pessoal! O presente trabalho foi elaborado pelas alunas Kátia Barbosa de Queiroga, Maria Angélica de Oliveira, Rosária Aparecida da Silva e Tamires Yolanda de Figueiredo. Nós somos alunas do curso de Pedagogia e a disciplina é o Ensino e Aprendizagem de História 2. Somos do Polo de Divinolândia de Minas. Hoje iremos falar e conhecer um pouco sobre a cultura afro-brasileira. Introdução. O presente trabalho tem por escopo apresentar a história e a cultura afro-brasileira como parte constituinte da memória e da história do país, com o intuito de contribuir e fortalecer os laços pela garantia dos direitos conforme determina a legislação, predominando a memória, tradição e respeito pelos mesmos. O público-alvo a ser atingido será o 5º ano do ensino fundamental. Objetivos: promover ações que resgatem a história e a cultura afro-brasileira, com o objetivo de permitir que os alunos tenham um maior contato com a história de suas raízes, promovendo a cidadania e a questão de igualdade entre os povos através da ética, justiça, respeito e diálogo. Conscientizar e embrandecer os alunos e sociedade civil quanto à discriminação social, com o intuito de combater o preconceito associado às pessoas negras. Propagar a influência que a cultura afro exerce sobre a economia e cultura brasileira, estimulando os alunos a conhecer a história e a importância que a Lei de número 10.639 de 2003 representa no contexto sociopolítico. Justificativa: trabalhar a história e a cultura afro-brasileira possibilitará a promoção da cidadania presente no cotidiano das pessoas e, consequentemente, nos currículos escolares, com o critério de que, desde cedo, as crianças já se sensibilizem sobre a importância da história afro e africana, por meio da língua, culinária e costumes em vários setores da nossa comunidade. Pois a sociedade brasileira ainda enrijece uma ideologia de inferioridade em relação à pessoa negra. O fato é que o preconceito passado de geração em geração transmite a hostilidade e o pensamento de exclusão. As lutas travadas por respeito e inclusão não são de hoje. As correntes foram rompidas, mas o preconceito não. Ele ainda está presente no seio da sociedade, que desqualifica o indivíduo mediante sua cor. Contudo, é preciso quebrar o tabu e refletir nas salas de aula acerca desse preconceito enfrentado por muitos. Segundo dados do IBGE, o Brasil ainda está muito longe de se tornar uma democracia racial. Em média, os brancos têm os maiores salários, sofrem menos com desemprego e são maioria entre os que frequentam o ensino superior. Já os indicadores socioeconômicos da população preta e parda costumam ser bem mais desvantajosos. Essa diferença é fruto de uma história baseada na exploração dos negros, que, embora tenha sido abolida há muitos anos, se perpetua nos dias atuais. É notório que essa história não pode ser apagada, nem as consequências serem menosprezadas, uma vez que a mesma nos possibilita conhecer o passado e compreender o presente, mas deve ser vivenciada preconizando outros critérios, principalmente o de integração. Entende-se que a cultura africana é pouco estudada em nosso contexto escolar. No entanto, é visível a influência que essa cultura exerce sobre a cultura brasileira, as influências deixadas pelo povo africano que hoje fazem parte do nosso dia a dia e certamente contribuem de forma significativa para nossas vivências. Conhecer a cultura africana possibilita aos alunos, além da ampliação dos conhecimentos,
também a formação de conceitos em que o respeito, aceitação e admiração possam fazer parte do convívio social de cada indivíduo. Ribeiro, 2016, página 15. Conteúdo. Do ponto de vista histórico, os africanos chegaram ao Brasil através de embarcações, em condições de escravos, sob domínio dos senhores de engenho. Os registros demonstram que os mesmos eram submetidos a muitos sofrimentos, transportados em locais superlotados sem nenhuma higiene, e os que adoeciam eram jogados ao mar para evitar futuros transtornos. O escravo tornou-se a mão de obra fundamental nas plantações de cana-de-açúcar, tabaco, algodão, nos engenhos e mais tarde nas minas e fazendas de algodão. A situação de vida precária fez com que grupos de escravos lutassem contra sua condição de cativo, perante várias formas de resistência como formação de quilombos, fugas e a inserção da capoeira para fugir da opressão. Nesse contexto, a história étnica é marcada por diversos episódios de luta popular em defesa de direitos. As lutas pela cidadania e reconhecimento vêm desde a escravidão. Dentre elas, destaca-se o Quilombo dos Palmares, que durou 104 anos, durante o qual os negros, índios e alguns brancos fizeram uma aliança contra a prática da escravidão. E não para por aí. As datas comemorativas também marcam o elo em prol dessa luta. 13 de maio de 1988, a abolição da escravidão. 20 de novembro de 1995, marcada pela morte de Zumbi dos Palmares, que foi o pioneiro na resistência contra a escravidão. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, entre outras datas, protestos e leis sancionadas a esse propósito. Após intensiva pressão do movimento negro unificado, foi aprovada a Lei de número 10.639 de 2003, alterada posteriormente pela Lei de número 11.645 de 2008, que determina a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas do território nacional. Partindo dessa iniciativa, fica claro que o professor e a instituição escolar exercem uma importante responsabilidade nessa empreitada, de levar ao corpo discente o conhecimento através de propostas pedagógicas e atividades coerentes que ressalte a cultura afro-brasileira como componente e formadora da sociedade, visto que os negros são sujeitos históricos merecedores de respeito e oportunidades igualitárias, posto que cor de pele e origem não determina personalidade de ninguém. Plano de aula desenvolvido com os alunos. Para uma melhor compreensão sobre o tema proposto, foi desenvolvido atividades e estudos a partir de livros didáticos, exibição de vídeo, pesquisas, rodas de conversa, confecção da boneca Abayomi, entre outras ações que serão usados como suporte no desenvolvimento das aulas e favorecerão o ensino-aprendizagem dos alunos. A população do nosso país é formada por maioria negros e pardos. No entanto, o que vemos é um triste fato de que o preconceito e a discriminação ainda é muito presente contra esses povos, visto que, muitas vezes, os próprios negros alimentam um certo tipo de preconceito contra os mesmos. Uma luta que deve ser vencida, visto que o povo negro e afrodescendentes muito fizeram para o nosso país e merecem o valor e o respeito do tamanho da riqueza de sua cultura.